Para criar filhos livres, nós devemos deixá-los fazer tudo o que eles querem. Olá, eu sou Kelly Jimenez, mentora materna, mãe da Helena e da Lara, e hoje eu vou falar sobre educar a liberdade. Mas antes, vou esperar você que ainda não se inscreveu no meu canal, clicar aqui nesse botão vermelho e se inscrever. Já aproveita também, já ative o sininho, assim, todas as vezes que eu disponibilizar um novo conteúdo sobre autonomia e educação infantil, você será notificada e assim não vai perder nada. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Parece um tanto quanto contraditório falar sobre educar a liberdade. Afinal, a ideia de liberdade que temos é fazer o que se bem entende. E a ideia de educar é fazer o que um terceiro, no caso, pai e mãe, desejam. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre esse conteúdo que gera tanta confusão nos pais da modernidade. Porque ao mesmo tempo que a gente deseja filhos livres, independentes, que não simplesmente obedeçam a comandos externos, que saibam pensar e tomem as suas próprias decisões, a gente não tá gostando muito do resultado que vem acontecendo. Não estamos sabendo lidar com os impulsos que levam essas crianças a tomar atitudes tão desafiadoras para os pais. E, consequentemente, para as crianças também, né? E a consequência disso, estamos vendo que não tem sido boa. É um número altíssimo de adolescentes que têm a tal da liberdade, que usufrui de condições de vida, estudo e recursos infinitamente maiores e melhores do que seus pais. Porém, mesmo assim, estão depressivos, com dificuldade de engajar na vida, ter um bom emprego, serem bem-sucedidos. Então, ao mesmo tempo que a gente está dando cada vez mais liberdade aos nossos filhos, né, baseado na ideia de que eles são capazes de fazer as próprias escolhas, ou deveriam ser, a gente também está vendo que as consequências disso não têm sido boas, porque os adolescentes, eles estão extremamente inseguros por conta dessa incapacidade de fazer boas escolhas, e eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Então eu quero começar definindo a palavra liberdade. A liberdade é uma característica propriamente humana que é capaz de agir mesmo diante a seus impulsos. Então, por exemplo, eu posso sentir sede e não beber água naquele momento porque eu estou cuidando de uma pessoa doente. Eu posso estar com fome e esperar até a hora da janta porque isso é o mais saudável que devo fazer. Isso é um ato de liberdade. No como seres racionais, a gente consegue colocar a razão à frente dos nossos impulsos. Então, quando a gente fala de não ter liberdade, não ter escolha, quando a gente está falando de animais irracionais, por exemplo, que eles agem puramente por instinto. Então, eles não têm a capacidade de pensar, racionalizar aquela atitude e bom, não vou fazer. Então, vamos, por exemplo, né? As andorinhas que vão lá pro verão, né? Que migram pro verão. Elas não têm a capacidade de falar, não, esse ano eu não vou. Eu tô curtindo frio, eu vou pegar aqui um agasalho e vou ficar aqui no frio mesmo. Elas não têm, porque elas agem por instinto. Então, todos vão migrar no verão, porque isso é algo próprio deles. Eles não têm a liberdade de escolha. Ao contrário do ser humano. A gente pode escolher agir contra os nossos impulsos, contra os nossos instintos, mas para isso é preciso ter uma boa formação nos nossos hábitos. Então, olhando essa definição, ser livre requer de nós hábitos bons e constantes. Afinal, acordar cedo, comer menos do que gostaria, comer o que não gostamos tanto só porque é saudável, beber de forma equilibrada, são ações que nos tornam livres. Então, ao contrário dos vícios que nos aprisionam, os hábitos ruins, muitas vezes, tiram a nossa liberdade de escolha, justamente porque a gente tem essa inclinação de uma forma descontrolada. Então, por exemplo, uma pessoa que bebe socialmente. Então, ela tem a liberdade de sair, de encontrar com os amigos, de se divertir, de falar não, de dizer chega para a bebida. Enquanto uma pessoa que é viciada, ela não tem controle sobre os seus impulsos. Ela bebe demais, ela incomoda as pessoas, ela coloca a vida das outras pessoas em risco. Então, certamente, ela perde a liberdade de escolher beber ou não. Provavelmente, se isso virar uma doença, né? Se é realmente um vício, alguém que ame essa pessoa vai intervir e proibi-la de consumir a bebida alcoólica, né? E ela, se ela tiver minimamente essa consciência, ela também vai saber que todas as vezes que ela sair, ela não pode começar a beber porque ela não tem controle, ou seja, ela não tem a liberdade de parar porque ela vai agir por um instinto
que não consegue controlar. Então a liberdade nada mais é do que o exercício de fazer o bem. Resumindo, liberdade é fazer o uso de virtudes, enquanto que os vícios te aprisionam, porque fogem do seu controle, você simplesmente age por impulso e não mais por escolha. A virtude é algo que você gosta de fazer aquilo, mesmo que pareça um sacrifício. Então, por exemplo, a maternidade, né? A maternidade nos dá uma virtude que é fazer algo pelo outro, pelo nosso filho, nos dedicar aos nossos filhos. Então, por mais que, talvez quem não tem filho, olhe aquilo ali como um sacrifício, nossa, mas você acorda de madrugada, nossa, mas você sente dor do parto, nossa, mas... Quem é mãe e vivencia a beleza e a liberdade da maternidade, você escolhe esse sacrifício em prol de algo maior, que é o seu filho, que é alimentar o seu filho, que é acolher o seu filho na madrugada quando ele tá querendo colo, carinho, e você perde as suas noites de sono. Então, olha a diferença entre o vício, que é não vou fazer nada por ninguém, eu vou, agir por impulsos próprios, que é dormir o tempo direto, o tempo que eu quiser, comer o que eu quiser, fazer o que eu quiser, contrário da virtude, que é fazer o que muitas vezes é bem para o outro, mas eu faço isso com amor, com a liberdade de escolher fazer isso. E entender dessa forma a liberdade nos impulsiona a sermos cada vez mais assertivos na educação dos nossos filhos. Porque educar não é cercear a liberdade ou impedir o seu filho de ser quem ele veio ser e muito menos espelhar as nossas expectativas e frustrações nele. Educar os nossos filhos com liberdade é dar a eles critérios para que eles possam fazer boas escolhas livremente que os levem para o bem. Então, nós vamos mostrando para ele o caminho bom, o verdadeiro e belo, para que quando a gente se afaste, eles ainda escolham agir de acordo com a sua consciência e fazendo o que é correto, mesmo quando ninguém está vendo. E para isso é necessário um processo de repetição, constância e paciência. Não é possível educar uma criança em liberdade, agindo com autoritarismo, com mandos vazios e obediência cega. Esse, sem dúvida, é o método mais rápido para ter filhos bonzinhos, mas seres humanos completamente dependentes, inseguros, sem proatividade, sem autoestima e sem, claro, autonomia. Então, existe uma diferença entre informar e formar os nossos filhos. E essa, na verdade, é a minha grande luta contra as escolas tradicionais que vemos hoje em dia, né? Então, passa-se muito tempo informando, dando informação às crianças e pouquíssimo tempo e quase nenhum formando essas crianças. Porque informar é dar informações, que é o que as apostilas, os livros ou a exigência de decorar fórmulas e é o que o vestibular exige das crianças. Mas, na era com tanta informação à disposição 24 horas por dia, ainda é cobrado da criança informação e não é avaliado nela a sua formação. A formação é algo que vem de dentro, então que a gente dá estímulo para que floresça, né? Que dá forma a algo que é tão bruto quanto a consciência humana. Então, quando a gente fala em formar, é como se eu quisesse lapidar algo que é propriamente do meu filho. Eu vou dando para ele critérios para que ele vá fazendo escolhas e se tornando cada vez mais autônomo, cada vez mais autêntico, porque o que eu tô dando para ele é algo que ele vai tirar de dentro pra fora. E eu não tô dando informações vazias. Você tem que agir assim, você tem que agir assado, você tem que. Não, eu vou dando pra ele virtudes, eu vou fazendo pra ele ações, ensinando ele boas ações para que ele queira fazer da forma dele aquela boa ação. Mas para formar, exige de nós, pais, um olhar atento sobre os nossos filhos. Não é simplesmente perguntando para ele quanto que é 2 vezes 2 que vamos conhecer os nossos filhos. Se ele responde 4, significa que estamos no caminho certo. Se ele responde 6, significa que precisamos mudar a educação. Não é por aí. Entender sobre formação dos nossos filhos vai muito além. É preciso tempo para avaliar as ações dos seus filhos em diversas situações cotidianas, que exige deles sabedoria emocional para lidar com aquilo ali. Virtudes que o leve a fazer o bem, mesmo quando o mais confortável para ele seria agir de forma impulsiva. E somente assim, avaliando essas situações, é que a gente vai poder refinar e ajudar ele a tomar atitudes diferentes do que os impulsos dele falariam para ele fazer. Então, por exemplo, eu não avalio a formação da minha filha quando eu retiro o brinquedo da mão dela e dou para outra irmã, né? Porque a outra irmã tá chorando.
Eu vejo a formação dela quando eu olho a bondade dela se formando. Quando ao ver a irmã chorar, ela escolhe compartilhar o brinquedo para ver a alegria da irmã. Só que para isso acontecer, eu preciso ser essa intermediadora. Eu preciso, uma vez e outra, falar para ela: filha, olha, a sua irmã está chorando, vamos trocar o brinquedo com ela? Olha, vamos fazer o seguinte, você empresta um pouquinho o brinquedo para ela, 10 segundos a gente conta, né? Então você vai levando conduzindo essa troca, né? Olha, filha, dá pra sua irmã, só pra ela ver um pouquinho o brinquedo, 10 segundos, vamos contar comigo? Ela entrega pra irmã, a irmã vai ter uma reação positiva, a irmã vai ficar feliz, ela vê isso, você reforça: olha como a sua irmã ficou feliz. Né? Então você reforça pra ela essa boa ação, que gera pra ela uma reação muito boa. Tipo, e eu sempre pergunto: como seu coração fica de ver a sua irmã assim? E ela fala: fica feliz. Olha, filha, que legal. Então aí você faz com ela, né? Você combinou que ia contar até 10, então você conta. 1, 2, vamos contando comigo, filha. 3, 4, deu 10. Aí agora eu estimulo a outra filha a devolver. E por mais que pareça estranho, muitas vezes essa que emprestou o brinquedo, ela já nem quer mais o brinquedo. Ela fala: não, mãe, deixa com ela, deixa ela brincar, eu vou pegar outra coisa. Porque ela percebeu a importância de se doar, né? De fazer uma ação boa para a irmã. Esse ano, por exemplo, a minha filha mais velha, ela pediu de aniversário o Castelo das Princesas. E aí, o que eu fiz? Eu peguei e reuni toda a família, né? Então, a gente comprou o castelo. E aí, eu reuni toda a família para que cada membro da família desse uma princesa para ela. E ela tivesse o kit completo. Quando a gente entregou o presente para ela, né? Eu filmei, inclusive, para poder mostrar para as pessoas que deram também, né? Então, a gente fez um kitzão completo, eu entreguei para ela. Na hora que ela chegou, não foi lindo ver a alegria dela de ganhar o presente. O que foi mais lindo foi ver que a irmã tava super feliz do que a outra tinha ganhado, né? Então a mais nova tava: nossa, Helena, olha que legal, olha que você ganhou o castelo. E ela comemorava com a irmã aquela conquista da irmã. E não só isso, a irmã, né, a Helena, que era quem tava ganhando o presente, na hora falava assim: não, Lara, mas não é só meu, é nosso. Então, olha que lindo para uma mãe, né? Eu senti que eu estou no caminho certo, porque eu estou conseguindo criar essa conexão, essa boa ação, essa amizade nas irmãs, e que ambas agindo em liberdade estão uma felizes pela outra, né? Então, uma tá feliz porque a outra ganhou e a outra coloca essa felicidade para a irmã também. Não, irmã, mas é nosso. Isso aqui vamos brincar juntos. Porque é uma das coisas que eu falo muito, né? A brincadeira, ela só é divertida quando todo mundo brinca. Quando um brinca e o outro chora, aquilo ali não é mais brincadeira. E isso é um mantra que eu falo. Então, às vezes elas estão lá: mãe, a Lara tá não sei o que, mãe, Helena. Eu falo assim, aí ela fala, aí a criança responde, né? Não, mas eu tava brincando. Filha, brincadeira, como que é a brincadeira? Quando todo mundo tá brincando. Se um tá chorando, já não é mais brincadeira, é desrespeito. E aí eu vou ensinando isso pra elas. E naquele momento ficou muito claro pra mim o quanto o caminho que elas estão tomando de amor entre irmãs tá sendo formado numa base muito sólida. Mas então, educar na liberdade não é a mesma coisa que ser permissivo? Com certeza não. A liberdade está diretamente relacionada ao grau de responsabilidade que um ser humano é capaz de ter. Então, um exemplo bobo. Eu estaciono meu carro em um local proibido. Lá tinha a placa do Ezinho cortado. Eu, que fiz a autoescola, sei que ali é proibido parar, mas mesmo assim eu escolhi parar naquele local. Aí a pessoa chegou, chamou o guincho e ele prendeu o meu carro. Ou seja, eu perdi a liberdade de sair dali livremente, mas eu fiz a escolha. E eu que fiz a autoescola, eu sabia que aquilo ali estava errado, agi contra a minha consciência, e a consequência daquilo ali é que eu não tenho o meu carro para eu sair dali. Ou seja, eu sou capaz de assumir, eu adulto, a responsabilidade das minhas escolhas. É diferente, por exemplo, de uma criança. Então, eu não posso simplesmente culpar uma criança que ela caiu da cama, um bebezinho, quando eu deixei ela livre na cama, sendo que eu já sabia que ela era capaz de rolar. Mas ela ia agir por instinto, rolando, e eu não posso depois falar: ai, bem feito, caiu, porque também, né, quem mandou ficar rolando na cama? Ela é um bebê, ela não é ainda capaz de se responsabilizar por seus atos imaturos. Então, sendo assim, é nossa responsabilidade dar critérios, recursos e segurança para os nossos filhos, enquanto eles ainda não são capazes de usufruir totalmente da liberdade deles.
Já ser permissivo é agir contra a nossa consciência, né? Afinal, a gente sabe, ou pelo menos a gente deveria saber, o que é bom para os nossos filhos, mas a gente acaba deixando eles fazer por fraqueza nossa. Então, por exemplo, assistir TV por um longo período, ou passar horas com o celular na mão, ou comer somente o que tem vontade, atender prontamente os desejos, evitando assim o choro da criança, né? Evitando a frustração. Isso sim é ser permissivo. Por quê? Porque eu sei o que não é bom, né, pro meu filho. Eu sei que a TV não é boa pra ele, eu sei que o celular não é bom pra ele. Eu sei o que é bom ele comer, né, comer mais do que ele não gosta, porque é mais saudável. Mas ainda assim, eu sou fraca na vontade. Eu sou fraca na minha autoridade. Eu sou fraca na minha constância de passar pra ele critérios mais firmes do que ele pode fazer. E aí eu vou deixando meu filho tomar atitudes totalmente inconscientes, irresponsáveis, e isso vai acarretar problemas no futuro dele, né? Então uma criança que é educada na tela, uma criança que come, né, só porcaria, uma criança que não tem virtudes bem formadas, ela vai assumir consequências no futuro que foi nossa fraqueza de não embutir nela esses bons hábitos. E isso acontece porque existe uma linha educativa que diz que as crianças nascem boas e a sociedade as corrompe. Porque olhando somente essa frase isoladamente, é possível entender que se não fizermos nada, se não atrapalharmos o desenvolvimento natural das crianças, já que elas nascem boas, elas vão continuar boas. E que se nós, sociedade, que somos responsáveis por tornar a criança má a partir do momento em que a gente intervém nas ações dela, intervém na educação delas. Então, olha a confusão que isso gera na cabeça de uma mãe desatenta, que não tem informação. Por mais que ela acredite nessa bondade do filho, ela tá vendo comportamentos inadequados, como bater, morder, não dividir brinquedo, agir sempre no egoísmo, na impulsividade. E pensa que talvez, né, já que ela acredita na bondade, ela não deva fazer nada. E que com o tempo a criança vai amadurecer e entender que esses comportamentos não são corretos. E ela, por si só, acreditando na boa índole, vai se tornar um ser humano virtuoso. Essa é a receita certa para dar errado. Nós nos tornamos pessoas melhores através do cultivo de bons hábitos. Isso desde muito pequenininho, indo contra os nossos instintos e inclinações de, por exemplo, preguiça, procrastinação, egoísmo, desorganização. Então, é através do fazer que tornamos o nosso ser. Ou seja, através de colocar o despertador mais cedo, um dia após o outro, que eu vou me tornando uma pessoa mais pontual. É arrumando diariamente os meus pertences, a minha mesa de trabalho, mantendo o meu armário organizado, que eu vou me tornando uma pessoa mais organizada. É através de dar aquilo que é meu para outra pessoa que eu vou me tornando uma pessoa mais altruísta. E o mesmo serve para os nossos filhos. Se a gente deseja cultivar bons hábitos para que eles sejam livres para fazer escolhas com responsabilidades lá no futuro, é preciso, desde muito novinho, a gente cultivar bons hábitos. E esses hábitos começam em casa, com pequenas ações rotineiras que vão refinando a consciência dos nossos filhos para eles se tornarem cada vez melhores e aí sim ter autonomia nas suas decisões. Então, se eu resolvo não fazer nada com meu filho, o que você acha que vai acontecer? Ele vai ser levado pela lei do menor esforço, que são os maus hábitos, que é a preguiça, que é fazer o que é bom pra mim, né? Que é agir por meus impulsos, que é pedir toda hora aquilo que eu quero. Afinal, somos seres desejantes e isso é bom, né? Mas a gente tem que saber dosar esses nossos impulsos e a gente só vai conseguir fazer isso através do desenvolvimento das nossas virtudes. Então, educar a liberdade vai demandar dos pais repetição, constância e paciência. É claro que existem temperamentos que tornam alguns hábitos mais fáceis de ser adquiridos do que outros. Então, por exemplo, o melancólico, ele tende a ser mais organizado. O sanguíneo, ele tende a ser mais cooperativo. E o colérico, ele tende a ser mais proativo. Mas isso não significa que a gente deve deixar a natureza agir e não intervir em desenvolver mais daquilo que é fácil para eles e estimular novos hábitos, mesmo que seja extremamente desafiador para os nossos filhos. Então, a liberdade, ela vem com responsabilidade. A liberdade, ela torna o homem responsável pelos seus atos, na medida em que eles decidem, por si só, fazer algo em sua vida.
Então, quando eu faço algo porque eu quero, eu sou responsável pelos meus atos. Mas hoje em dia há uma tendência muito grande em tentar sempre terceirizar a responsabilidade dos atos, né, das pessoas, por vários motivos, por várias justificativas, né, em vários contextos, reduzindo aquilo que é propriamente humano, racional, que é a liberdade. Então, a autorresponsabilidade é um conceito que nos empodera, nos coloca no lugar de autor das nossas vidas, mas se a gente vai sempre terceirizar, então se a nossa situação de vida está sempre por conta da criação que a gente recebeu, do país que a gente mora, da cultura que a gente está inserido, do emprego que a gente tem, das condições que a gente cresceu, do governo, na escola, enfim, são várias formas de terceirizar a responsabilidade, mas todas as vezes que a gente procura desculpas para a circunstância que a gente está vivendo, a gente está automaticamente tirando a nossa liberdade. Ou seja, nós somos a vítima da situação. Não há nada que eu possa fazer diferente a não ser aceitar a condição de vida, porque, enfim, eu fui criada assim, eu moro nesse país, eu tenho esse emprego, meu chefe é assim, e a gente vai se tornando cada vez mais preso à circunstância e não livre no poder de escolha de mudar a nossa vida. Se vocês repararem, os mesmos grupos que hoje em dia lutam, né, pela liberdade, teoricamente lutam pela liberdade, são os mesmos grupos que mais culpam os terceiros pela condição de vida que possuem. E isso a gente tem que ter um alerta muito grande. A gente é livre quando a gente é capaz de tomar as decisões pela nossa vida, assumir a responsabilidade pela nossa vida, e não quando a gente está justificando a circunstância da nossa vida para terceiros. Então, sempre que o assunto é autonomia, eu percebo muita confusão, porque os pais acham que a autonomia e a autenticidade está ligado com a criança fazer o que ela quiser, agindo em sua imaturidade, sem critérios bem definidos. Mas o nome disso não é liberdade, é negligência. É dar poder de decisão a uma pequena pessoa incapaz de assumir responsabilidades por suas escolhas, pelas consequências de suas escolhas. Então, o nosso papel é realmente ensinar a nossos filhos o que é liberdade. E como a gente faz isso? Então, eu vou passar aqui 3 passos, 3 fases, de acordo com a idade e desenvolvimento do seu filho, para que você possa aplicar aí na sua casa. Então, passo 1 é ensinar o que é correto. É ser presente na vida do seu filho, estando sempre atento às ações dele, corrigindo sempre que necessário e ensinando a forma justa e correta de agir nas mais diversas situações. Mesmo que a princípio seja algo um pouco que obrigatório, mas você vai conduzir ele a fazer, mesmo contra a vontade dele, porque a vontade dele ainda é muito fraca. Então, lembrando que isso não precisa envolver desrespeito. Existem várias ferramentas que podem te ajudar nesse processo, mas de fato é preciso um controle externo, um adulto responsável para que por volta até dos 3 e 4 anos a criança ela seja direcionada com constância e paciência nos bons atos. O passo número 2 é compartilhar responsabilidade. Então, após os 4 anos, a criança ela já é capaz de entender minimamente sobre consequências. E isso vai se tornar mais racional lá depois dos 7 anos, que vai até os 12. Mas mesmo assim, não espere que após os 7 anos, a criança ela vai estar apta a fazer escolhas com consciência refinada. Mas, de qualquer forma, depois dos 4 anos, você já pode iniciar os combinados e compartilhar as responsabilidades. Então, você vai dar critérios e apresentar as opções e deixar que ela fortaleça a capacidade dela de escolha. Então, por exemplo, filho, esse não é o lugar de deixar a sua mochila da escola. Onde você pode deixar? E você joga essa pergunta para ele e espera que ele responda. Se ele não for capaz de dar uma resposta, você vai lá e vai ajudar dando opções. Olha, filho, a mochila ela pode ser colocada ou no seu quarto ou lá no escritório. Onde você prefere? E, de novo, você joga para ele a responsabilidade de tomar a decisão. Mas você direcionou e deu para ele boas opções para que ele faça o exercício do córtex frontal, que é a região que vai refinando a consciência e a tomada de decisões. Mas, é claro, baseado em critérios já pré-estabelecidos aos pais por conta da idade que ele ainda apresenta, tão novinho.
E o passo 3 é que após os 12 anos, se bem formada a consciência, já está na fase de deixarmos a criança um pouco mais livre para tomar as próprias decisões. Então, ela já tem critérios para isso, para fazer as boas escolhas, mas se ainda assim ela fizer escolhas ruins, é o nosso papel ajustar ali a consciência dela, fazendo as correções necessárias, porém permitindo que ela assuma a responsabilidade sobre os seus atos. Então, com isso, eu quero deixar para vocês a importância do nosso protagonismo na educação dos nossos filhos. A escola, a babá, os avós não serão capazes de passar para os nossos filhos os critérios alinhados com os nossos valores. Somente nós temos esse papel tão importante, que é estar presente o máximo de tempo possível na vida dos nossos filhos, passando para eles critérios para fazer boas escolhas. E agora me conta, esse vídeo clareou para você a importância de educar a liberdade para criar filhos autônomos? Deixa aqui nos comentários sobre a sua percepção ou alguma dúvida que possa ter gerado, para que eu traga mais conteúdos nos próximos vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo.